Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, agradecemos, Pai, porque até aqui a tua boa mão tem estado conosco, tem nos sustentado, nos guiado, guardado, livrado do mal, Senhor, Pai. E por isso nós, nessa manhã, te agradecemos, Senhor, pela obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, pela obra que o Senhor está fazendo a cada dia nas nossas vidas, nos transformando através da tua palavra, através da comunhão contigo, mais e mais a tua imagem e a tua semelhança, que possamos nos render totalmente a essa transformação que o teu Santo Espírito está operando em nós, Senhor. Que não sejamos obstáculos, Senhor, mas que sejamos firmes, perseverantes, Senhor, nesse caminhar com fé, Senhor, para que possamos alcançar a cada dia mais a tua imagem, a tua semelhança, através da transformação do nosso caráter, Pai. Tira, examina, esquadrinha os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós toda a raiz de amargura, tira de nós toda a raiz de ódio, tira de nós toda a raiz de raiva, Senhor, de vingança, Pai, que saia dos nossos corações em nome de Jesus, que a tua paz que excede todo entendimento e toda circunstância, que tome conta dos nossos corações, que sejamos pacificadores. Oh Jesus, em nome de Jesus, nós oramos por isso. Pacifica, Senhor, o teu povo, Senhor. Traz de volta, Senhor, as tuas igrejas, Senhor, a paz necessária. Traz de volta, Senhor, a tua igreja, Senhor, a comunhão necessária, Pai. Que aqueles que estão acomodados, Senhor, só acompanhando pelas redes sociais, voltem a congregar, porque é tão importante, Pai, estarmos juntos na tua casa, Senhor, celebrando o teu nome, Pai. Não queremos assistir o culto, nós queremos participar. Por isso, Pai, continua falando a tua igreja, Senhor, e falando a nossa nação também, Senhor. Entregamos o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Que venha a tua paz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que venha a pacificação da nossa nação, Senhor. É isso que eu te peço todos os dias, Senhor, que a tua paz tome conta do nosso Brasil, Senhor, do nosso Rio de Janeiro, da nossa cidade do Rio, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, toma esse bairro aqui nas tuas mãos, os bairros aqui ao redor, Senhor. Livra-nos do homem violento, Senhor. Livra-nos, Senhor, da maldade do homem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Opera milagres, sinais e maravilhas no nosso meio, como o Senhor fez no passado e continua fazendo, Pai. Continua, Senhor, operando sinais, prodígios e maravilhas. Como é bom já ter ouvido ali um testemunho na entrada, Senhor, de resposta de oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua respondendo ao clamor de cada um. Que a tua palavra diz, Senhor, que aquele que em ti se deleita, o Senhor satisfaz o desejo do coração, Pai. Há um desejo no coração de cada um nessa manhã. Há uma esperança no coração de cada um nessa manhã. E o Senhor é o único que pode suprir, atender esse pedido, Pai. Por isso, Pai, manifesta o teu poder, Senhor, na vida do teu povo, trazendo a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, a tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. É isso que nós pedimos, entregamos todos aqueles, Senhor, que estão impedidos nesse dia por motivo de saúde, Senhor, ou por outro motivo estar na tua casa, Senhor. Que o Senhor, como coloquei no devocional, que eles possam se desocupar, que possam se liberar, que possam ser curados, que possam estar aqui novamente congregando, Senhor. É isso que nós pedimos. Oramos pela vida de cada um que está aqui, por cada família representada, por cada um que está nos assistindo pelas redes sociais, por cada um que irá nos assistir pelas redes sociais. Essa palavra penetre, Senhor, transforma e faça aquilo para a qual ela foi designada nessa manhã. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Antes que eu esqueça, eu quero agradecer a todos que colaboraram ontem, né, na festa da Rosa. Foi uma bênção, um trabalho muito bom. Quero agradecer a todos que ficaram aí depois também, durante e depois ajudando aí a colocar as coisas no lugar. Muito obrigado pela sua ajuda, que é fundamental para que esse trabalho seja realizado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Na quarta-feira, dia 9, nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Como Vencer, né? E ali nós abordamos como vencer o medo. Não sei se vocês que não estavam aqui acompanharam pelas redes sociais, mas está lá no Instagram, você pode ver. E hoje nós vamos continuar nessa segunda parte. Então vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1.
Tiago, capítulo 1, verso 5. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, e aqui que eu quero que você preste atenção, verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dolo, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Tiago, que está escrevendo ali aos crentes que estavam dispersos a vencerem as provações, né? Ele alerta: olha, se duvidar, nada vão conseguir, não pode haver dúvida, tem que ser constantes, né? E hoje nós vamos falar sobre como vencer a nossa inconstância, né? E a gente precisa, porque todos nós temos um pouco disso, né? Se não temos muito, pelo menos temos um pouco, né? Dessa inconstância. O que é inconstância? Inconstância é a falta de perseverança, falta de firmeza, né? A gente começa uma coisa e não acaba. E isso é muito comum, não é? Eu sou meio agitado, então eu sei que às vezes eu começo, daqui a pouco deixo, mas a gente precisa controlar. Por mais que isso seja da natureza humana, carnal, né? A gente não pode conviver com isso e achar que isso vai ser bom para a nossa vida, porque o próprio texto aqui de Tiago diz que a gente não vai alcançar coisa nenhuma de Deus se a gente for inconstante na fé, for inconstante na comunhão, for inconstante na comunhão com Deus, né? Então, a inconstância tem sido um grande mal, né? A inconstância também é responsável, que nos paralisa. Ela é... Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, daqui a pouco essa inconstância a gente desiste, não dá prosseguimento e a gente fica paralisado. Alguém definiu inconstância como a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. É sério, a inconstância é uma coisa muito séria. E o texto adverte, né? Nada vai alcançar do Senhor se for inconstante. Então, viver na inconstância é um hábito muito perigoso. Por quê? Porque ela gera diversos problemas. Gera problema na vida profissional, gera problema na vida espiritual, gera problema na família. A nossa inconstância, muitas vezes, um dia eu estou lá em cima, não é? Eu sou cheio, né, de alegria, no outro dia eu estou triste, estou moribundo, ou então no dia eu estou cheio de fé, né? Em nome de Jesus. No dia seguinte estou lá lamentando que as coisas não estão acontecendo. A gente fica oscilando, parece que a gente está numa roda gigante. Lá em cima, estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo. E a vida espiritual também, não é? Então, promove, a gente começa desejando ler um livro, por exemplo. Aí você vai lá pela página 40, está meio arrastado. Aí você encosta o livro. Aí você vai na livraria, compra outro livro. Aí você está empolgado, esse eu vou ler agora, né? Aí você começa a ler lá pela página 20, não, deixa aqui. Quando você olha, você tem 5, 6 livros que você começou a ler e não acabou nenhum deles. Isso é inconstância. É um exemplo simples de inconstância, mas que acontece nas nossas vidas. Ou então eu digo assim: não, eu vou ler a Bíblia assim toda, né? Aí o primeiro mês, tá ali, né? Pegou o plano de leitura, né? Segundo mês eu estou, né, bombando. No terceiro você já começa a parar. Isso é inconstância. E a gente precisa tomar cuidado com isso, que bate um desânimo, né? Muitas vezes a gente vai encostando as coisas, né? Todos nós passamos, todos nós temos um pouco de inconstância, né? A gente traça planos e não acaba realizando. É muito comum nos projetos pessoais, né? Decidiu fazer um curso, escolhe o curso que vai fazer e no meio muda de curso. Já mudou, já, né? Já perdeu aquela direção que tinha. Não, agora eu vou fazer direito, né? Aí decide fazer direito e começa a fazer direito na faculdade, estudar ali e tal. Aí no meio alguém fala lá uma coisa na pesca submarina, aí o cara já muda de um lado para o outro, não é? Isso é inconstante. E é esse que nada vai alcançar do Senhor, não é? Então a gente vê, aliás, Dom Pedro tinha uma frase muito interessante, né? Ele dizia para o seu cocheiro: devagar, pois estou com pressa. É interessante essa frase, porque na verdade o que ele sabia é que tudo que era feito com pressa era mal feito.
Então ele dizia, devagar que eu estou com pressa, mas na verdade ele tinha urgência, mas não queria que fosse feito de qualquer jeito. E isso é inconstância. Quando a gente começa também a fazer as coisas de qualquer jeito, sem envolvimento, sem paixão, né? Sem estar envolvido, né? E é o desafio de tocar no instrumento. Quantos já começaram a tocar um instrumento e abandonaram? Né? Começa ali a botar os primeiros dedinhos na corda do violão, daqui a pouco você não segue mais e desiste. Quantos começam a malhar, né, Tiago? Depois desistem. Né? Um monte, né? É assim? Começam lá e depois no meio do caminho desistem. A gente tem que aprender que a inconstância exige esforço, exige dedicação, a constância exige, né? E a inconstância é aquele que não quer ter muito compromisso. Quando a gente come o mel, né? Você sabe quantas abelhas foram necessárias para produzir aquele mel e quantos voos? Eu li uma coisa muito interessante. O esforço que é necessário para produzir uma simples colher de sopa de mel, as abelhas fazem pelo menos 4.200 viagens às flores. Para uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de mel, 4.200 viagens às flores. E a gente acha que aquilo ali é uma coisa, não. Por isso que a gente fala da constância, né? Se ela desiste, a gente não tem o mel. Não é verdade? Que a gente tanto gosta, né? Esse é um bom exemplo. Não vamos conseguir nada fácil. Nada na vida é fácil. Nada na vida vai ser conseguido com inconstância. Por isso, Tiago diz, não vai alcançar nada do Senhor, mas também não vai alcançar nada na vida. Você desiste. Você não acaba. Você começa e não acaba. Começa um curso, começa um estudo, começa uma leitura, começa um relacionamento, nada acaba. Você sempre sai abandonando no meio do caminho, né? No princípio a gente presente, vai ali decidindo que vamos ali, né, ser disciplinados, vamos entregar aquilo, e no final a gente não consegue. E também agimos com inconstância na fé. E essa ainda é pior ainda, né? Quando a gente começa a orar e para, começa a ler a Bíblia e para, começa a se dedicar à comunhão com o Senhor e para. Então vamos lá em Hebreus 10. Do normal aqui, vamos ver. Hebreus 10. (36) Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, queridos, nós precisamos ser perseverantes na fé, né? Se nós queremos alcançar o objetivo da comunhão com Deus, da vida com Deus, de uma vida verdadeiramente cristã, a gente precisa perseverar na fé, perseverar na oração. Mas a gente começa, vamos fazer um jejum. Vamos fazer 21 dias de jejum, no quinto você já desistiu. Isso é inconstância. E a gente tem que lutar com isso. Vem um mal que a gente tem que vencer, um espírito que a gente tem que derrotar, né? A gente começa, não acaba o jejum, começa uma reunião de oração, já não vai mais, né? E eu já vi muita gente levantando a mão, aceitando Jesus, e depois desiste e segue outro caminho. Isso é inconstância. Isso é inconstância na fé. Será que você é uma pessoa inconstante? Ou será que você conhece alguém? Então vamos ver como é que a gente vence a inconstância. Primeiro passo, a gente precisa entender que a inconstância não é responsabilidade nem de Deus nem das pessoas. E nós temos muita tendência de jogar a culpa nos outros, não é? Eu não consegui, eu não dei sequência por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Então vamos lá para Lamentações 3. Inconstância não é responsabilidade nem de Deus nem das pessoas que estão ao nosso redor, é nossa. Lamentações 3, 39.
Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Não adianta ficar me queixando da vida. Ah, vida, as coisas estão assim. Nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem na nossa vida. São nossas escolhas, nossas precipitações, não é? Nós somos responsáveis. E a gente tem tendência, quando vive a inconstância, quando não termina uma coisa, aí bota a culpa. O livro era chato, aquele curso não estava bom, aquele professor não era assim, e a gente começa a jogar a culpa nos outros. Não, e muita gente ainda joga em Deus, não é? Vamos lá para Provérbios 24. Verso 12, Provérbios 24, 12. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, e Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Então não tente botar desculpa, não tente colocar a culpa nem em Deus nem nos outros, porque a culpa é nossa. A nossa inconstância é nossa responsabilidade, né? E a gente vê que muitos planejam seus próprios projetos e depois botam a culpa em Deus, né? Ah, por que Deus não tem falado disso? Porque você optou por viver dessa forma, né? E outra coisa, Deus não foge da responsabilidade, mas não assume a responsabilidade que não é dele. Ele não vai assumir os nossos erros. A responsabilidade pelos nossos erros, pela nossa inconstância, é nossa. Não adianta a gente querer projetar a culpa nos outros. Perdeu o ânimo, perdeu a paixão, desistiu, a culpa é minha e a culpa é sua. Segundo passo, baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou desejos. Muitas vezes nós somos inconstantes porque nós não estamos definindo, decidindo coisas na nossa vida pelo compromisso, mas pelo desejo. Eu gostaria dele, aí no meio do caminho você já desistiu daquilo. Tem que ser um compromisso, eu quero, eu decido, né? Então vamos lá para Provérbios 3. Verso 5. Para vencer a inconstância tem que ter compromisso e não sentimento e desejo. Sentimento e desejo é fácil de ser abandonado, né? Provérbios 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Outra versão fala desejos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então não adianta, ou eu tenho compromisso ou eu tenho desejo. Isso faz a grande diferença entre o inconstante e o constante. O constante é aquele que firma um compromisso, né? Eu tenho um compromisso com você e eu vou até o final, não é? É como a gente faz, né? No casamento, até que a morte nos separe. Às vezes a gente no meio do caminho já muda de ideia, mas nós temos que ter compromisso. Se for só no desejo, é muito fácil de ser abandonado, né? Hoje eu desejo fazer um exercício, amanhã você já não deseja mais. Desejo ler um livro, amanhã você já não deseja mais. Então nós temos que ter compromisso. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, verso 19. Escolhas sábias, para que sejam compromissos e não apenas desejos. Vamos lá, Deuteronômio 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que lhes coloquei diante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam. Então veja, invoco os céus e a terra como testemunha. É um juramento, é um compromisso. Há uma testemunha da nossa decisão. Isso nos ajuda a caminhar de forma constante. Mas se for apenas um desejo, eu estou pensando, eu estou desejando fazer. Não vai. Não vai. Tem que ter compromisso. E aqui fala então sobre a importância de fazer escolhas sábias
levando em conta que as nossas decisões têm consequências. E a nossa inconstância tem consequências. Compromisso é o que a gente tem que cumprir, mesmo sem sentir vontade ou desejo. Se você for esperar ter vontade, quer ver uma coisa que você não tem? Perdão. Ninguém tem vontade de perdoar. É por obediência. Se não for, você não perdoa. Quem é que tem desejo? O pessoal faz o mal a você, sabe, estou cheio de desejo para perdoar aquela. Não dá. Você não vai fazer. Mas quando você tem um compromisso com Deus, e como você recebeu o perdão, você tem que perdoar, assim como Ele nos perdoou, você perdoa. Mas é por compromisso, isso é constância. Agora, desejo nos leva à inconstância. Você tem vontade de acordar cedo todos os dias? Eu vejo que a Lidiane chega cedinho lá na academia. Quando eu saio cedinho para cá, já vi que ela já chegou lá. Mas você tem vontade de acordar todo dia 4h30 da manhã, 4 horas da manhã? Mas se você tiver um compromisso, você faz. É isso. Compromisso ajuda a vencer a inconstância. Terceiro passo. Entenda que fraquezas e falhas vão acontecer nessa caminhada. Não é porque a gente fala, não, é isso que tem que fazer, mas tem falhas, tem fraquezas, mas Deus nos sustenta. Então vamos lá para Romanos 7,18. Romanos 7, verso 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então a gente vê que falhas vão acontecer, não é? O bem a gente deseja, mas muitas vezes a gente não consegue efetuá-lo. Mas aí a gente vai para Romanos 12:2, que a gente vai ver o quê? Que não se conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que reconhecer que falhas existem em mim, que eu tenho essa natureza da inconstância em mim, de desistir de coisas no meio do caminho, mas eu não posso me conformar com isso e dizer, não, todo mundo é inconstante. Não, mas eu conheço a palavra, eu sei que há um Deus que me fortalece nas minhas fraquezas, que me levanta nas minhas falhas, mas isso não é para que eu viva dessa forma. Por isso, em Romanos vai dizer o quê? Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente experimente que a constância de Deus nas nossas vidas. E aí a gente tem que confiar lá em 2 Coríntios 12, vamos lá. Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu reconheço que eu tenho falhas, eu reconheço que eu sou inconstante, eu reconheço que eu tenho, mas eu não me conformo, começo a transformar minha mente, rejeitar esse comportamento, rejeitar essa inconstância e confiar que na graça de Deus, na minha fraqueza, eu vou ser aperfeiçoado. É isso que faz com que eu vença a inconstância. Senão eu me deixo levar. Isso é importantíssimo. E vamos para Filipenses 4. É possível? É. Filipenses 4:13. Todo mundo sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, eu tenho a fraqueza, eu tenho a inconstância, mas eu não me conformo com ela. Eu deixo Deus trabalhar com o seu poder na minha fraqueza, porque nele eu tudo posso. E é assim que eu venço a inconstância. Fraquezas e falhas são consequências da nossa humanidade, mas não tem que perseverar na nossa vida, não tem que continuar. Nós podemos lutar todo dia contra a inconstância, gente. Todo dia.
Como nós temos que lutar com o pecado, nós temos que lutar com a inconstância. Porque a palavra diz que aquele que for inconstante, nada vai alcançar do Senhor. Então eu preciso ser firme, sentir que Deus está trabalhando na minha vida. Quarto passo: aprenda a confiar verdadeiramente em Deus. Isso é outra coisa. Se eu não confio totalmente, se eu não estou totalmente rendido ao Senhor, eu vou ser inconstante. Mas se eu confio e sei que o meu Deus tem poder para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que eu possa pedir ou imaginar, eu posso vencer a inconstância. Eu posso vencer essa natureza. Vamos lá para o Salmo 125. Se eu deixo a fé e a confiança em Deus guiar a minha vida, eu vou vencer a inconstância. Salmo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Então eu preciso entender que mesmo que eu seja inconstante, eu posso aprender que eu, confiando totalmente, verdadeiramente em Deus, eu estou cercado. E quando eu estou cercado, não é? Eu não me abalo e permaneço para sempre. Isso fala em constância. Queridos, vamos para 2 Coríntios 5. Hoje nós passamos um bocadinho na Bíblia, mas já estamos caminhando para o fim. 2 Coríntios 5, verso 7. E como é que eu tenho essa proteção de Deus ao meu redor? 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Fé, confiança integral no Senhor, de que Ele me ajuda, Ele vai me guiar para que eu possa vencer a inconstância na minha vida. Salmo 56. E se eu pensar em desistir, pai? Salmo 56, verso 3. Quando eu temer, terei confiança em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei, que poderá fazer um simples mortal. Não preciso temer. Deus está comigo, nada vai impedir eu vou ser constante. É uma decisão que nós temos que tomar hoje. Nós precisamos confiar e não andar inquietos, como está lá em Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você não pode querer fazer o amanhã, viva hoje. Seja constante hoje, seja constante amanhã. Né? A pessoa já projeta, amanhã não, tem que ser hoje. Essa decisão tem que começar nas nossas vidas hoje. Então, nós não precisamos nos preocupar com amanhã. Viva hoje. Basta o dia de hoje. Se você for constante hoje, e você amanhã buscar no Senhor continuar, você vai experimentar a constância do Senhor. Salmo 91, 2 diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Então vamos confiar que Deus vai nos capacitar a vencer essa natureza de inconstância das nossas vidas. Né? Não é apenas ter fé, nós temos que confiar totalmente no Senhor. O grande segredo é esse. Para vencer o espírito da inconstância, confiar no Senhor. Confiar que Ele nos fortalece, que Ele transforma a nossa fraqueza em força, que Ele nos capacita a vencer. E lembrar que Ele está no controle de tudo. Então eu posso descansar. Não existe uma fórmula mágica, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Nós temos que ter atitude. Como é que eu venço a inconstância? Decidindo hoje. Ter uma atitude, eu quero. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Eu quero vencer a inconstância. Eu quero derrotar a inconstância. A natureza do homem é ser inconstante, mas a gente pode vencer. Vamos para o Salmo 119. Não se preocupa que eu não vou ler todo. Salmo 119, verso 111. (119, 111).
Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. 112. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre até o fim. Primeira coisa que o salmista diz: o que? Estou decidido para cumprir até o fim. Constância. Então a primeira atitude nossa é decidir. Enquanto não, tá bom, a vida que eu estou levando tá boa. Eu começo um curso hoje, vou para outra manhã, leio um livro hoje, leio outra manhã, e fico nessa, mudo de igreja, vou mudando. Não me firmo em lugar nenhum. Mas se eu decido hoje, eu quero abandonar a inconstância, eu quero vencer a inconstância. Deus vai nos capacitar. Eu decido não olhar para trás, né? Porque se a gente ficar olhando, a gente desiste. Não, olha para frente. Olha para frente. Constância exige um olhar fixo no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, seguindo em frente, que não olhe para trás. Lucas 9,62, se ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Então não posso. Botou a mão no arado, segue. Quer ser constante, segue, avança, não desiste, não olha para trás, né? Não olha para trás. Você começa a nadar e você vê a borda mais perto, você volta. Não volta não. Prossiga, seja constante em tudo, decida, não é? A constância requer decisão. Veja, o salmista diz o quê? Hoje eu decido seguir meus passos. E ele fala, seguir para todo, sempre até o fim. Então, uma decisão. E uma boa maneira é traçar metas. Quem não tem meta não vai conseguir, não vai ser constante. Quem quer tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir. Traça uma meta. Alcance aquela meta, trace outra. Às vezes a pessoa projeta, eu quero perder, sei lá, 30 quilos. Não, começa a perder 2. Não é mais fácil vocês aí? Não é mais fácil? Vai de 2 em 2. 30 é mais difícil. Acho que eu preciso ser mais constante, A gente precisa traçar metas, queridos. A gente precisa desejar, seguir. Vou ler a Bíblia. Pega aqueles planos de leitura, que são assim, 3 capítulos num dia, você não vai fazer. Começa com 1. Começa com meio. Mas começa. Trace uma meta. Hoje eu vou ler a metade do capítulo tal. Que seja essa a sua meta, mas que você chegue ao final e você possa dizer, puxa, estou orgulhoso de mim mesmo, hoje eu fui constante. Mas se você bota muita coisa para fazer, você não consegue fazer nada direito. Lembra de Dom Pedro? Devagar que eu estou com pressa? A gente tem que ser assim, queridos. Então a gente precisa, se é prática de oração, não, eu vou orar, eu vou hoje tirar amanhã para orar. Você não vai passar amanhã todo orando na primeira vez. Bota 2 minutos que já está bom demais. Porque é o telefone que toca, a campainha que toca, a sua mente já pensou que tem que fazer à tarde, que tem que pagar aquele boleto, tem que não sei como acabou a oração. Então estabeleça metas que você pode cumprir. Comece, É uma estratégia. Depois de traçar as metas, seja persistente. Persevere naquilo. O Salmo 119, que nós lemos no verso 112, diz o quê? Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Esse é o segredo. Diga para a pessoa que está do seu lado, até o fim. Até o fim. Isso é constância. Seguir até o fim. Não desista. Não abra mão. Tem muita gente abrindo mão assim rapidamente das coisas. Primeiro obstáculo, entrou na faculdade, ficou reprovado numa matéria, vou pular para outra, vou pegar uma mais fácil. Não adianta. Não desista. Até o fim. Salmo 119 diz isso, até o fim, ou seja, significa que ele não desistiu, ele tinha uma decisão que ele ia levar até conseguir. Então seja persistente. E finalmente, constância é mais do que uma decisão, tem que ser um estilo de vida. Quando ele fala até o fim, ele não está falando só numa decisão,
Ele está indo muito mais, porque não sei se você prestou atenção, mas ele diz assim: eu decido cumprir os teus estatutos para sempre. E depois ele reforça, até o fim. Se é para sempre, é até o fim, certo? Então ele reforça porque isso indica o quê? Que não é só uma decisão, um momento, um período da vida, não. É um estilo de vida. Constância tem que ser o estilo de vida do cristão. Ele não pode ficar vacilando, não pode ficar indeciso, não pode ficar duvidando. Ou você crê em Deus ou você não crê. Às vezes a nossa fé falha, né? A gente acredita, a gente ora pelo outro com uma fé tremenda, mas quando é com a gente, né? Misericórdia, Senhor. Ora do mesmo jeito. Essa constância que a gente precisa, querido. E isso não é apenas uma decisão de momento, de coração, não, tem que ser um estilo de vida. E esse estilo de vida constante vai nos dar segurança. Segurança em quem? No Senhor. Então, queridos, eu espero que hoje você possa decidir vencer a constância. Naquela quarta-feira nós falamos sobre vencer o mal, o medo, e hoje nós falamos sobre constância. Eu quero que você fique de pé agora com vocês. Eu não vou pedir que você venha à frente, porque eu creio que todos nós temos um pouquinho, pelo menos, de constância. Uns têm um pouquinho mais, o tanque está mais cheio, outros tem que estar mais vazio, mas eu creio que todos nós precisamos hoje pedir ao Senhor que nos guie, que nos ajude, não é? Mas essa primeira atitude, primeiro procedimento, a partir do ponto de partida, é uma tomada de decisão. Eu não quero mais ser inconstante. Eu não quero mais. Eu quero ser constante nos meus projetos de vida, eu quero ser constante na minha fé, eu quero ser constante na minha comunhão com Deus, eu quero ser constante no meu relacionamento, eu quero ser constante na minha família, eu quero ser constante na igreja, eu quero ser constante na comunhão com os meus irmãos. Não posso ficar toda hora em altos e baixos. E aí tem sempre aquele inimigo que vem assim: onde está o seu Deus? Né? Você levanta a cabeça porque Deus te põe de pé. Essa manhã eu estou dizendo para você: é possível. E é com constância que você vai alcançar tudo o que você quer. Mas constância exige o pagamento de um preço, de compromisso, de perseverança, de um estilo de vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, todos nós precisamos colocar essa palavra em prática, Senhor. Constância tem que ser mais do que uma decisão. Como o salmista diz: eu decido para sempre até o fim. Tem que ser um estilo de vida. E é esse estilo de vida que nós queremos. Nós queremos viver um estilo de vida que te agrada. Que a palavra diz que aquele que é inconstante nada alcança do Senhor, porque não te agrada, Senhor. Porque nega o teu poder. Nega o teu poder que aperfeiçoa a nossa fraqueza. Nega o teu poder que pode nos colocar numa posição de constância, num novo estilo de vida, Senhor. Nessa manhã nós queremos pedir perdão pela nossa inconstância, Senhor. Perdoa a nossa inconstância. Perdoa o nosso vacilo. Perdoa, Senhor, a nossa indecisão. Perdoa, Senhor, o ânimo dobro. Perdoa, Senhor. Nós não queremos mais viver dessa forma, Senhor. Nós queremos ser constantes, como o salmista diz, para sempre e até o fim. E nessa manhã, Senhor, nós decidimos, Senhor. Oh, Senhor, põe a mão sobre o meu coração. Diga: eu decido. Eu decido abraçar esse estilo de vida constante do Senhor. Porque o meu Senhor me capacita. Ainda que a minha natureza seja inconstante, eu vou proceder, como nós lemos lá em Romanos 12:2, eu não vou me conformar, mas eu vou transformar, confiando naquele que tudo pode, aquele que tudo realiza, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou ser fortalecido no Senhor, vou vencer a inconstância na minha vida, vou ser firme nos meus compromissos, vou manter a minha palavra, vou manter os teus estatutos no meu coração, vou guardar a tua palavra no meu coração, vou viver a tua palavra todos os dias, e não vou negar nada
de nada, não vou duvidar de nada, porque eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir ou mesmo imaginar. Por isso nós queremos caminhar, Senhor, na confiança total e plena em Ti, Senhor. É isso que nós precisamos, confiar no Senhor para não desistir, confiar no Senhor para não vacilar, confiar no Senhor para não ficar titubeando entre coisas, mudando de curso, mudando de emprego, mudando de relacionamento, mudando de igreja, se muda de tudo hoje com a maior facilidade, Senhor. Mas nós não queremos esse estilo de vida para nós, Senhor. Nós queremos viver a constância, como o salmista diz, decido hoje para sempre e até o fim. Que esse seja, Senhor, para que essa seja a nossa direção. Confiar no Senhor, decidir hoje para sempre e até o fim. E não ficar mudando toda hora. Mas ter constância no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. E quando começarmos a ler a palavra, Senhor, a buscar a Tua presença, a orar, Senhor, sejamos constantes. Sejamos constantes nos nossos projetos, Senhor. Projetos que colocamos diante do Senhor, ambos, que foram confirmados, sejamos constantes. Não é tempo de desistir. Não é tempo de abrir mão. Não é tempo de abrir mão de relacionamento. Não é tempo de abrir mão de comunhão. Não é tempo de abrir mão de nada. É tempo de viver aquilo que o Senhor nos deu até hoje. Ter as nossas mãos, as bênçãos que o Senhor tem nos dado e prosseguir, porque tem mais coisa, tem muito mais coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós sabemos, Senhor, o que o Senhor quer fazer, Pai. Por isso nós nos rendemos nessa manhã, Senhor. Queremos vencer a inconstância, Senhor, das nossas vidas. Ainda que ela faça parte da natureza humana. Mas a nossa natureza humana, que nasceu de novo, ela foi transformada e ela não deve mais fazer parte. Por isso nós vamos lutar todos os dias, como o salmista diz, decidido hoje, para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. Nós vamos perseverar, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, o Senhor trabalha na nossa fraqueza, para que nós possamos vencer a inconstância e viver de forma agradável a Ti, Senhor. Por tudo nós te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está assistindo. Decida hoje. Viva para sempre e até o fim. Amém, querido? Vamos vencer a inconstância em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Quero me despedir daqueles que nos assistem pelas redes sociais. Desejar uma semana abençoada para você. Que Deus vá à frente, abrindo portas que ninguém fecha, fechando portas que ninguém abre. E sobre a tua cabeça derramando mais e mais constância, de forma agradável ao Senhor. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira, 19h30, nós estaremos aqui. Eu quero dar um abraço em você. A gente vai curtir e compartilhar a página. E se você puder, compartilhe a mensagem com mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e uma boa semana. Amém? Vamos sentar, queridos.